Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o novo modelo de preços do WhatsApp, da Meta. Estarei aqui junto com o Felipe, da Meta também, e vamos falar um pouquinho da nossa agenda. Bem-vindos, enquanto o pessoal está entrando aqui, a gente vai falar um pouquinho da agenda. Já temos bastante gente, honrando quem já entrou. Mas, enfim, falar um pouquinho da agenda dessa questão das novas políticas de preços. Além de mim, que sou Customer Success aqui na GupShop, teremos o Felipe, que vai fazer a maior parte da apresentação aqui da Meta. Bora lá. Bom, vamos falar de três pontos hoje. Primeiro, a atualização de preços no WhatsApp, que começa a valer a partir do próximo dia 1º de julho. E o segundo são os preços baseados em tiers para as mensagens de utility e de authentication, que é uma outra mudança que também entra em vigor agora. E por último, a gente vai deixar bastante tempo para perguntas e respostas. Sobre isso, sobre as perguntas, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, escrevam aqui na caixinha do Q&A, não no chat. No Questions e Answers, no Q&A que tem uma caixinha aí embaixo, tá bom? Coloquem todas as perguntas que a gente vai responder tudo no final. E se não der tempo de responder, responderemos todas 100% via e-mail, tá bom? Bora lá? Deixo aqui, passo a palavra para o Felipe da Meta. Bora lá. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Hoje a gente vai atacar alguns pontos, todos bem conectados a como vamos cobrar o WhatsApp. E que essas mudanças acontecem em breve, 1º de julho. E aí a gente vai começar hoje falando um pouco sobre essa orientação de preço, mensagem, modelo, o que vem por aí dia 1º de julho e alguns updates de produto. Afinal de contas, a gente não está só mudando o preço, a gente está trazendo uma série de novidades de tecnologia, especialmente, novas features, que a gente vai poder estar embarcando junto com vocês nessa grande mudança, tá? Recapitulando, acho que não é novidade para ninguém, a gente anunciou já tem um certo tempo publicamente que a gente vai ter mudanças de preço do WhatsApp. A principal mudança que a gente vai ter agora é que a gente deixa de cobrar pelo modelo de conversas e passa a cobrar pelo modelo de mensagens. Traduzindo isso na prática, hoje em dia, como é que funciona? Se você manda uma mensagem de marketing para o seu cliente engaja, você vai abrir uma janela onde durante 24 horas você pode mandar outras mensagens de marketing. Esse modelo ele deixa de existir. Então você vai mandar uma mensagem de marketing, ele engajou, você vai pagar por aquela mensagem. Você daqui a algum momento mandou outra mensagem de marketing, você vai pagar por aquela mensagem de marketing. Os preços mudam, eles viram a 0 hora do dia 1º. Qual é o grande ponto aqui que a gente sempre ouve essa pergunta? Ah, mandei no dia 30 de junho, 3 da tarde. Vocês vão honrar a janela? Vamos. Então, o primeiro ponto é, você fez aquela tua campanha de marketing dia 30 de junho, 8 horas da noite, o modelo de janela será mantido. Depois disso, a gente vai manter o preço por mensagem, tá? Um grande ponto que a gente vai trazer, que é uma atualização relevante, é que o utility em resposta a um usuário não será cobrado, o template utility. Vou traduzir isso num português super claro para todo mundo, porque afinal de contas a gente não está mudando isso só porque é vantajoso, a gente está mudando isso porque a maioria das grandes empresas já entenderam como é que funciona e já mudaram por si só. Então, vou dar um exemplo, um caso muito prático. Você está viajando agora. Por exemplo, vou viajar amanhã de manhã. Comprei a minha passagem aérea na, sei lá, Latam. Eu recebo hoje, provavelmente, até o fim do dia, uma mensagem de utility com os meus e-tickets. Meu e-ticket da minha esposa, dos meus filhos. Se amanhã de manhã no aeroporto eu mandar uma mensagem, Eita, perdi minha passagem, me manda esse meu e-ticket, a TAM vai poder responder para mim com o mesmo template de utility que ela me mandou hoje. Só que a gente não vai cobrar. Então, isso é uma vantagem que vai simplificar a vida das marcas. E aí vocês vão falar, ah, Felipe, por que vocês estão fazendo isso? Porque na prática, cara, toda grande marca já entendeu que era cobrado, então, em vez de ela mandar o e-ticket ou num template, ela mandava, para você pegar seu e-ticket, vai para o app, tá aqui o link. Conversava como um freeform. Então, para simplificar o processo para todo mundo, para ficar um processo muito mais fácil de gerenciar para o lado do cliente, a gente vai permitir que um utility em resposta a uma interação do usuário seja gratuita. Então, casos de uso que isso vai acontecer.
Você recebeu sua fatura do banco, do cartão de crédito. Aí, normalmente, a gente recebe com uns 10 dias antes, né, de pagar. Aí, no dia de pagar, você não consegue encontrar nas conversas. Você pode mandar para o banco e falar, cadê minha fatura? Ele pode me responder com o mesmo template que ele me enviou há 10 dias antes, sem cobrar. E mesmo para conta de telefone, conta de luz, conta de água, o caso da passagem aérea que eu falei, um agendamento de, sei lá, você reservou um carro para alugar, você recebeu a confirmação, você pode falar, não estou achando o código de confirmação aqui da retirada do carro, ele pode mandar o mesmo template. Então, isso tudo visa facilitar a maneira com que as marcas interagem com o WhatsApp. Outra grande mudança são as alterações nas categorias de modelo. O que isso significa na prática? Mensagens que eram para ser marketing, mas que subiram como utility, e também mensagens que eram para ser utility e subiram como marketing. A gente vai ter um processo de aviso prévio, onde a mensagem, ela, antes de ser atualizada, você é avisada. Esse processo já está em vigência a partir de hoje. Então, por exemplo, a partir de 16 de abril, isso já começou a rodar. E a gente vai mudar um pouco a maneira que a gente comunica isso, tá? Hoje em dia, até 9 de abril, digamos assim, para quem não vou assumir que vocês estão sabendo isso agora, o comportamento anterior seria a utilidade rejeitada, a categoria. A gente vai dizer que ela está aprovada em outra. Então a gente só está renomeando como é que a gente vai fazer esse modelo de apresentação da mensagem, tá? Um ponto importante para a gente ter todo mundo inconsciente aqui é que haverão enforcements caso hajam, vou usar uma palavra que a gente usa normalmente, gamificação dessa estrutura. Então a gente sabe que existem marcas que sobem um template que é para ser marketing, categoriza como utility, a gente vai e muda para marketing. A marca vai e sobe novamente um outro template similar e categoriza novamente como utility, a gente vai recategorizar para marketing. Haverá penalidades caso esse comportamento seja recorrente. Então, a primeira vez é um aviso. Se a marca continuar infringindo isso, ela pode ter restrições por até 7 dias. E essas restrições significam desabilitar a revisão de categorias para esse modelo e também desativar a criação de novos modelos de mensagem. E se a gente tiver uma terceira advertência, essa restrição ela pode se expandir por 30 dias. Além disso, a gente tem a biblioteca de templates. Essa biblioteca de templates ela já vai trazer alguns templates pré-prontos e já pré-categorizados como utility para guiar a marca no processo de criação deles. Então, eu quero fazer um template para envio de fatura, eu quero fazer um template, que, por exemplo, confirmação de pagamento, um template de lembrete de pagamento automático, um lembrete de verificação de conta, um lembrete de criação de conta. A gente já vai ter uma biblioteca pré-pronta para ajudar vocês a entender. Opa, isso aqui é utility, eu posso usar inclusive esse template como base para criar o meu, tá? Com isso a gente encerra um pouco essa parte de categorização de template e aí a gente vai fazer uma troca aqui para atualização de preços. Como a Rê ressaltou no início, a gente vai deixar para responder as perguntas todas no final, que eu acho que fica mais fácil, vai sobrar bastante tempo para a gente poder interagir legal e tirar as dúvidas todas potenciais. Primeiro grande ponto, a partir de 1º de julho, a gente está simplificando para a região essa questão de preço de utilidade e autenticação. A gente já fez uma redução significativa do preço de utility no final do ano passado. A ideia era ser cada vez mais competitivo com o SMS. Esse ano, a gente está reduzindo novamente e a gente vai equiparar os dois preços. Então, por um período limitado, não sei quanto tempo seremos isso, a gente vai ter Utility e Authentication na região com a mesma tarifa e esse preço já está público. Então, quem quiser entrar no developers.whatsapp, se estiver perdido, não sabe o link, vai no Google, bota Developers WhatsApp Pricing em inglês, que a gente vai cair na página certinho que tem essa atualização. Ela tem a planilha atual logo no início e um pouco mais para baixo ela já tem as atualizações dos preços. Então você vai conseguir baixar ali e ver o preço para a região Latam e você já vai ver que o preço futuro de Utility e Authentication serão os mesmos, tá? Isso visa a facilitar, pensando que a gente está categorizando as mensagens que rodam no WhatsApp como mensagens de marketing e mensagens de não marketing. Então, mensagens de não marketing, por um tempo limitado, terão o mesmo preço, tá? Um outro ponto que a gente vai trazer aqui, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, blá, 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 ler slide, porque eu acho que não vale a pena. A gente vai trazer, de modo muito prático, mensagens
com preço variado com base em volume. O que isso significa, Felipe? Eu vou poder ligar para a Meta ou ligar para a GupShop e falar: opa, vou me comprometer a comprar agora 1 milhão de mensagens e você me faz um preço mais barato? Não. A gente vai ver o acompanhamento desse consumo no mês. Então, e é por que que tá aqui A, B, C, D? Porque esses tiers eles variam de acordo com o país. Então, no pricing lá, no developers, tem certinho cada um deles. Então, de um volume A a um volume, de um volume 0 a um volume A, vai pagar o list rate. Se você for desse volume A mais um até um volume B, vai ter um desconto. E por aí vai. No final do mês, calculado esse desconto aplicado na fatura, vida que segue. E zera de novo. Então não é uma negociação que você vai ter. Estou me comprometendo previamente, vou pagar antecipado. Não, não é um compromisso de 6 meses, 3 meses, um ano, não. É um acompanhamento de volumetria mensal. Então fiquem atentos em relação a isso. Final do mês, voltamos ao list rate e você tem que fazer novamente a volumetria e à medida que você vai avançando, vai ganhando esse desconto, tá? Outro ponto muito crítico e é muito interessante a gente trazer isso, porque é uma dúvida muito recorrente. O que que é mensagem de marketing e o que que é mensagem de utility, como é que a gente vai categorizar e o que que muda nessa categorização? Quem acompanha a gente, quem está próximo da gente há muito tempo, a gente já vê que durante muito tempo a gente considerava mensagens de pesquisa de feedback, engajamento como utility. A gente vai atualizar essa categoria para marketing. Então, todos esses tipos de casos de uso, eles passam a ser casos de uso de marketing. Em contrapartida, os casos de uso essenciais ou críticos que não são promocionais, eles viram utility. Então, coisa muito prática. Quem provavelmente já recebeu, todo mundo já provavelmente já recebeu mensagem de banco, fica atento a transações de Pix, isso aqui era uma mensagem de marketing, agora ela virou uma mensagem de utility. Em contrapartida, por exemplo, ações de reengajamento para aprovação de empréstimo, para, sei lá, troca de carro, atualização de pontos de cartão de crédito, etc., que eram mensagens de utility, elas passam a ser mensagens de marketing. Além disso, tudo de mensagem de pesquisa de feedback, elas passam a ser mensagens de marketing. Então, fiquem atentos que o nosso anúncio externo foi dia 15 de maio, mas a partir de 1º de julho, essa documentação de categorização ela vai estar vigente e os templates vão ser atualizados de forma automática, tá? Então, se você quiser manter ou quiser já mexer em alguma coisa, o momento para mexer é agora, tá? Aqui é um grande biblioteca, eu acho que a gente não precisa entrar no dia a dia aqui de cada um deles, afinal de contas, esse material vai ser dividido com vocês. Mas fiquem atentos, porque esses são os casos de uso clássicos, como casos de uso como de utility. Então, a gente está falando de gerenciamento de opt-in, tracking de pedido, alerta de a conta. Então, tá aqui, compra realizada com sucesso, transação não reconhecida, etc. Pesquisa de feedback, que era um caso de utility, ele passa a ser um caso de marketing. Continuar a conversa no WhatsApp, ele é um caso de utility. Toda a parte de serviços públicos, alerta de saúde pública, alerta de temperatura, alerta de temporal, ele continua como utility. Avisos de disrupção de serviços de utilidade pública. Vai faltar luz na sua região, vai faltar água na sua região, manutenção programada da Sabesp, quem é de São Paulo já até treme. Vai ter na sua região, isso continua sendo como utility. Proteção de conta, proteção de produto, recall, fraude, continua como utility e aviso regulatório continua como utility. Então, o que muda aqui é pesquisa de feedback, que era um caso clássico de utility, ele passa a ser um caso de marketing. Só para ressaltar, os preços de utilities baixam ainda mais. A gente continua na nossa política de ser uma oferta mais agressiva se comparada, por exemplo, a SMS. E só para dar uma visão de comparativa entre canais, não tem esse slide aqui, mas eu já apresentei tanto que eu já tenho até na cabeça. Quando a gente olha, por exemplo, WhatsApp contra SMS e RCS, que são dois concorrentes diretos, eu não vou nem falar de e-mail, porque quem olha e-mail hoje em dia deveria ser estudado. Mas olhando os dois comparativamente, hoje, numa transação de WhatsApp, a gente consegue mandar muito mais conteúdo do que a gente manda num SMS ou no RCS.
aproximadamente 6 vezes mais. Então, se você está trabalhando com casos de uso longos, que tem muito texto ou muita informação, você vai pagar 2 mensagens de SMS, 3 mensagens de SMS, ou 2 ou 3 RCS no WhatsApp, você vai pagar um. O WhatsApp, ele permite que você envie anexo, que nem no SMS nem no RCS você consegue. Ele tem botões de engajamento, que está começando agora no RCS, então a gente já tem tudo, você consegue ter interatividade. Você consegue fazer isso tudo automatizado, com envio de rich media. Então, dá um exemplo muito prático. Comprou um móvel, cara, você vende móvel e você tem que mandar um manual de montagem, você pode fazer um vídeo de montagem, cara. À medida que você fala assim, ó, seu pedido foi realizado com sucesso, tá aqui o seu manual para montar o seu produto. E depois você consegue mandar também os links de pagamento. Então você consegue, além disso tudo, fazer o pagamento. Só para ter todo mundo claro aqui, tudo que a gente está falando não é novidade, já foi anunciado publicamente dia 15 de maio, então entrou no Developers, vai estar lá, e o lançamento ocorre dia 1º de julho, vulgo daqui a 2 semanas e um pouquinho. Então fiquem atentos, quem precisar fazer mudanças, alterações, a janela para fazer isso é agora, tá? Encerrando essa parte de categoria, template, preço, a gente vai falar um pouco sobre essas novidades que a gente está trazendo para o mercado. Espero que não seja uma novidade para ninguém quando a gente falar de mensagem de marketing light. Traduzindo essa visão de produto numa linha muito fácil, muito simples para todo mundo entender, a visão de futuro do produto Marketing Messages dentro do WhatsApp é a mesma visão de que a gente tem hoje em dia do produto de anúncios. Hoje, quem está acostumado com anúncio sabe que consegue entrar no gerenciador de anúncio e fazer uma campanha de conversão com o objetivo em adicionar ao carrinho, com o objetivo de compra. A gente está com essa mesma visão para marketing messages. Significa que agora eu consigo fazer uma campanha de marketing messages e fazer otimizada para compra? Ainda não. Hoje a gente já está começando a usar os sinais que a gente já tem na solução. Então, por exemplo, todo mundo sabe, ou deveria saber, ou é possível de checar a taxa de entrega, taxa de engajamento, leitura, clique no botão. A gente tem essas métricas. Só que essas métricas a gente nunca usou para otimizar. A gente vai passar a usá-las para otimização. Então, o MMLite já traz isso como uma feature super presente no produto. A gente já vê taxas de melhoria de entrega, de engajamento, na faixa de 10% em mercados maduros. A Índia atualmente é o mercado que tem a maior volumetria de MMLite, é onde a gente consegue acompanhar esses resultados. Um outro ponto super interessante para a gente falar de MMLite, que não está nesse slide aqui agora, é que a MMLite vai começar a entregar também diversos feedbacks e diversas melhorias de produto que a gente sempre quis fazer e que sempre foi um feedback muito forte de mercado. Dá 2 exemplos muito práticos. O primeiro exemplo muito prático é Deep Link. E a gente sabe que diversos parceiros, entre aspas, aqui, hackearam a solução e conseguiram desenvolver a sua solução proprietária para habilitar Deep Link. Passa a ser uma feature nativa de produto. Segundo ponto que passa a ser uma feature nativa de produto é mensuração cross-canal. Então, você está fazendo uma campanha de marketing e, por algum motivo, te deriva para um app ou te deriva para o site. Aí eu vou dar alguns exemplos práticos. Você está fazendo uma simulação de um empréstimo. Você mandou uma campanha de venda de crédito para o cara no WhatsApp e você precisa fazer a validação de identidade dele e você precisa que ele logue no app. Isso é um cenário onde a gente tira o cara de marketing messages e joga o cara para o site. Ou, desculpa, para o aplicativo. Existem varejistas, eu vou dar um exemplo aqui, todo mundo conhece, Mercado Livre, a estratégia do Mercado Livre é fazer o checkout acontecer no app do Mercado Livre. Então você pode fazer uma campanha de engajamento via Marketing Messages e essa mensagem de marketing derivar para o app para o cara fazer o fechamento do pedido. Isso é uma mudança de canal. Se você tiver as soluções de mensuração padrão da Meta, que significa Pixel Cap e SDK implementados, e no processo de onboarding você tem autorizado o compartilhamento dessas informações com a MMLite, a gente vai conseguir fazer a atribuição dessa campanha que acontece numa mensagem de marketing para uma ação que acontece fora do canal do WhatsApp. Isso é um feedback antiquíssimo que a gente tem e a gente está começando a endereçar. No processo de onboarding do MMLite, a GupShop vai convidar vocês vão receber um e-mail automático da GupShop, vocês precisam sinalizar para a GupShop, primeiro ponto, que vocês querem testar essa solução, e aí eu vou dar um grande asterisco aqui. A gente recebe zilhões de perguntas em relação a isso. Estamos forçando uma migração? Não, não estamos forçando uma migração. Quando você dá
o aceite no MMLite, você está escolhendo testar uma solução que roda atualmente em paralelo à cloud. Então você vai receber um e-mail da Gup, falou, GupShup está te convidando a conhecer a MMLite. Basicamente um texto bonitinho, no final tem revisar a minha aplicação. Você vai clicar ali, você vai cair no seu Business Manager. Seu Business Manager vai cair numa tela que já tem um botão de review. Quando você cair no review, você vai ter três telas. Primeira tela é os novos termos e condições. Por que que a gente está pedindo novo termos e condições? A gente nunca usou os dados de leitura, engajamento, clique, nada disso para fazer otimização de entrega. A gente vai passar a usar, então a gente precisa que você dê o consentimento para isso. Segundo cenário é, a gente está pedindo a sua autorização para replicar os seus números de uma interface para outra e seus casos de uso que estão na cloud para Marketing Message Slide. O que a gente está fazendo na sua vida? Simplificando o processo. Você não precisa ir lá e criar o mesmo template que você já tem. Você não precisa registrar o número que você já registrou anteriormente. A gente vai copiar isso para você. Acontece online? Não, não acontece online. Acontece em 24 horas. 24 horas depois que você dá esse opt-in, a gente replica de um lado para o outro. E o terceiro ponto é você autorizando o compartilhamento dos sinais para que a gente possa fazer a mensuração cross-canal. Então você precisa dar ok, 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 igual a instalação de Windows. Acabou de instalar o Windows ali, que fez o opt-in do MLite, você está habilitado a usar essa solução. E aí você vai definir qual vai ser a sua estratégia. Quero fazer um teste AB, ver se está funcionando melhor ou não estou. E na interface você vai conseguir comparar a performance daquela campanha no MMLite versus na cloud. Ah, eu quero pegar uma campanha minha que é nova e fazer toda em MMLite, ou eu quero simplesmente migrar tudo de um lado para o outro. Você vai conseguir tomar essa decisão junto com o time da GUP e fazer essa migração acontecer no tempo que você espera que ela aconteça, tá? Como eu falei, na Índia a gente já viu um resultado super interessante em relação a isso. A gente já viu que tem aproximadamente 9% de maior taxa de entrega se comparado à cloud. E a gente já está vendo alguns desses números em Brasil. Especialmente quando a gente está até vendo dados que a gente normalmente não mensura atualmente ou não estão habilitados na solução atualmente. Eu tive alguns clientes internos aqui, infelizmente eu não posso dar o nome do santo, só vou dar o nome do milagre, que já viram conversão melhor. Por que que a conversão melhora? Pensa que a partir do momento que a gente está usando os sinais que a gente nunca usou para otimizar, a gente vai conseguir melhorar a eficiência de entrega. Na prática, o que que significa? Hoje, todo mundo já ouviu falar de frequency capping. Frequency capping é talvez tenha sido o terror do momento nos últimos 6, 7 meses, quando a gente fala de Cloud API. Então, eu vou mandar e eu estou com capping. O que que é o capping? O capping é pensando na gente, usuário do WhatsApp. Esquece a gente ou empresário, ou trabalhando em times de CRM, ou times de mídia que querem que chegue a mensagem chegue. A gente, como usuário, a gente não quer ser impactado por mensagens que não conectem com a gente. Então a Meta colocou um frequency capping, que é um número fixo. Então, se a pessoa recebeu uma mensagem, ela vai receber duas, vai receber três, vai receber na sei lá, quinta, sexta, ela não recebe mais. Convenhamos que não é a ferramenta mais, e não é a maneira mais inteligente de fazer um bloqueio de mensagem. Hoje, com o uso de sinais, que a gente vai passar a usar no MMLite, esse bloqueio ele passa a ser um bloqueio inteligente e dinâmico. Então, se você manda uma mensagem que super conecta comigo, vou dar um exemplo. Eu gosto de jiu-jitsu. Se você mandar uma mensagem de jiu-jitsu, eu vou engajar. Duas, eu vou engajar. Três, eu vou engajar. 150 mensagens, provavelmente eu engaje. Então, se você tem um relacionamento bom com a marca ou com o assunto, não vai ser a Meta que vai bloquear o envio daquela mensagem. O oposto também é verdade. Da mesma maneira que hoje a gente espera um limite de volumetria X para bloquear, esse limite vai ser com base em engajamento. Então, mandou uma mensagem, duas não engajou, provavelmente a terceira nem seja entregue. O que que muda? O que que é positivo para o cliente, cliente agente, usuário do WhatsApp? Melhor conexão com o que a gente está recebendo, maior eficiência com o que a gente está recebendo. O que que muda para a gente, profissional de marketing, profissional de CRM? A gente vai ter uma melhoria de ROI. Por quê? Porque a gente vai não ser cobrado pela meta. A gente não entrega, a gente não cobra. Outra vantagem em relação, por exemplo, quando você está falando de RCS ou de SMS, que é cobrado no envio. A gente é cobrado na entrega. Então, se aquela mensagem não é entregue, primeiro ponto, você está economizando. Segundo ponto, você está melhorando a percepção do seu usuário, que a pior coisa que tem para uma marca é ser bloqueado. É o usuário ter a percepção que aquilo ali é um spam, que aquilo é uma mensagem não conectada com o que ele espera. Então a gente já vê também melhoria na qualidade de número, melhoria na taxa de engajamento. Então a gente está fazendo tudo para que tanto a marca
esteja mais satisfeita, como o usuário do WhatsApp também esteja mais satisfeito na ponta, tá? Outra funcionalidade que está sendo rolloutada globalmente agora também, a partir de 1º de julho, o WhatsApp, a GupShup está com a gente desde os alfas e betas, são as chamadas para negócio. Então, a gente vai poder fazer ligação no WhatsApp. Tanto inbound, com a ligação da marca para o usuário, como outbound, desculpa, do usuário para a marca, como outbound da marca para o usuário. Então, vai ser igual um telefone tradicional. Com melhorias, é claro. Primeiro ponto é, você como usuário, vamos vestir nosso chapeuzinho de usuário. Você vai poder dar uma janela de contato. Então, eu aceito ser conectado entre tal hora e tal hora. Então, se o cara tentar te ligar depois ou fora, não vai funcionar. E você, como marca, você pode dar a opção para o usuário fazer um agendamento de ligar ou ligar no mesmo momento ou solicitar que você ligue. Então, a gente está começando a fazer tudo para que, da mesma maneira que a gente tem uma experiência muito, muito legal e muito rica com mensagem, você possa ter o mesmo tipo de experiência com ligações telefônicas. E aí o Calling, ele oferece, eu já falei um pouco sobre isso, né? Ele oferece esse controle das chamadas, ele oferece um fluxo super legal, então dependendo de, por exemplo, se está numa jornada complicada ali, ou então está fazendo uma... Vou fazer um outro caso de verificação de identidade que voz pode ser bastante interessante. Contratação de empréstimo seguro. Você não quer que o cara jogue o cara para o app, ou é tradicionalmente uma audiência que tem dificuldade em digital, sei lá, terceira idade. Essa pessoa prefere às vezes ligar. Você pode falar assim, a gente vai te ligar agora para confirmar que você é você mesmo. Ou você tem que ligar para a gente aqui nesse botão para a gente fazer a verificação que você é você mesmo. Você consegue fazer isso via voz. E tudo isso dentro da mesma thread, né? O grande ponto que conecta tudo no WhatsApp, quando a gente fala de marketing, de utilidade, de voz, é como isso tudo fica dentro do mesmo número, do mesmo nome. Que hoje em dia, quem já está mais habituado, você clica ali no nome que é verificado, ele junta dado de rede social, ele traz todas as credenciais para mostrar que aquele contato é um contato real e é muito mais seguro, né? Acho que ninguém aqui é louco de clicar numa mensagem que vem de 29906 e fala, sua fatura está fechada, o link está aqui. Todo mundo fica morrendo de medo. No WhatsApp você não tem isso. Então a gente está unificando tudo isso debaixo do mesmo nome, possibilitando que você receba campanhas de marketing, que essas campanhas de marketing tragam sinais para melhorar a eficiência delas, que você receba mensagens de utilidade cobrindo zilhões de casos de uso que a gente falou. Agora, a mensagem de utilidade muito mais barato do que já estava, a gente reduziu na faixa de 70% o preço no ano passado, agora vai reduzir mais 15%, equiparando o preço com Authentication. Então a gente fica com os dois SKUs mais baratos de WhatsApp agora, sendo o Utility Authentication, com a possibilidade da gente fazer chamada, tudo isso embaixo de uma identidade única, com criptografia, com a segurança que você pode clicar no display name da pessoa e saber há quanto tempo aquele cara está no WhatsApp, quantos seguidores de rede social tem, qual é o site oficial, qual é o perfil no Instagram. Então, isso está protegendo o usuário na ponta, fazendo com que você tenha mais eficiência, credibilidade e, consequentemente, maior volume de engajamento, tá? E aí, com isso, eu vou passar aqui para Rê falar um pouco sobre pontos específicos de GupShup e, em sequência, a gente vai abrir aqui para o nosso Q&A. Super obrigado. Obrigada. E, bom, para complementar tudo isso que o Felipe falou sobre o WhatsApp, a gente tem aqui um slide que lembra que a Conversation Cloud, no nome da nossa plataforma, a plataforma da GupShup, oferece para embalar, para alinhar tudo isso que é possível fazer no WhatsApp. E com isso, otimizar principalmente o ROI das campanhas, considerando a temática que foi principalmente falar da mudança de preços, né? Então, acho que a maioria das pessoas que estão aqui estão buscando entender, ok, com essa mudança de preços, o que eu deveria ou poderia fazer na minha estratégia atual, no meu caso de uso, para garantir aí ou até otimizar o ROI. Primeiro, a nossa sugestão é sempre ter, o que está aqui do lado esquerdo, um modelo bem simples do Starbank, sempre ter uma conversa two-way, ou seja, uma comunicação ali no bot oferecida ao cliente, não depender só das marketing messages ou das utility messages ou das authentication messages enviadas via WhatsApp. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui,
Se a sua empresa oferece para ele uma informação, pode ser uma de utility ou da authentication, mas com opções de botão, que nesse exemplo tem aqui o saber mais, ou ver outras ofertas, em que o cliente possa clicar no botão e assim abrir uma janela de serviço de 24 horas, e com isso, a partir daí, tudo que a sua empresa entrega para esse cliente são jornadas estruturadas ou um agente de inteligência artificial que responde a essas mensagens. Ou até mesmo, se for o caso, uma outra mensagem de utility que nem custo meta tem. Então, quando você desenvolve ali uma jornada conversacional dentro do bot de WhatsApp, você garante um ROI, seja por conseguir, a partir de botões colocados na sua primeira mensagem, abrir o cliente responder e abrir uma janela de serviço para você responder para ele nessa janela de 24 horas, sem custo meta, com mensagens de utility authentication ou mensagens free, né, que é a conversa do bot, que também não tem custo meta, ou responder com um agente de IA, que está ali com a inteligência artificial, com memória e treinado com autonomia para responder qualquer pergunta que o cliente faça. Ou até mesmo direcionar para um agente humano, se for o caso. Ou seja, já cheguei no final da minha jornada, nesse momento, na minha vertical, na minha indústria, no meu negócio, entendo que é necessário transferir para um humano para ele fechar um negócio, fechar a venda, por exemplo. Ok, transfere para um humano que, usando a nossa plataforma, fala com o cliente recebe tudo ali na mesma janela do WhatsApp, na mesma conversa com a marca que o cliente começou no WhatsApp. Então, esse exemplo aqui são as formas de entrar na janela de serviço do WhatsApp, ou seja, dar ao cliente a possibilidade de ele responder a sua mensagem inicial, seja ela marketing, utility ou authentication, responder a essa mensagem, abrir uma janela de serviço e ali a marca conseguir estabelecer essa conversa, adquirir esse lead, adquirir dados de comportamento do cliente e responder aquilo que ele precisa, tá bom? Isso é o do lado esquerdo. Outra forma que a gente recomenda para melhorar o ROI são os fallbacks numa abordagem multicanal. Como assim, Renata? Bom, imagina que por algum motivo a sua campanha de marketing, por exemplo, enviada via WhatsApp, não foi entregue para 800 pessoas, 1.000 pessoas. Com uma estratégia de fallback estruturada, você pode entregar essa mensagem num outro canal, exatamente para essas 800 pessoas. Aqui no exemplo da tela, a gente tem um exemplo no RCS, no Google RCS. Então, as pessoas que não receberam a marketing message via WhatsApp, com uma estratégia multicanal, recebem sim essa mensagem, mas num outro canal, por exemplo, no RCS. Outra forma de acionar essa estratégia multicanal é dentro do seu app, do seu website, uma janela específica que está falando de um determinado segmento de cliente, ou seja, você já tem a sua estratégia de CRM que segmentou, que tem os seus clusters, os seus segmentos ali, e ali nessa determinada tela do app ou do seu site, para aquele segmento, você coloca também um botão para entrar no seu bot de WhatsApp, permitindo ao cliente começar essa conversa, abrindo essa janela de service e fazendo essa estratégia multicanal. Então, nesse slide, a gente quis colocar dois exemplos de duas táticas que a gente acredita serem super importantes para a otimização de ROI. Mas, claro, né, quando a gente está conversando com os nossos clientes, a gente entende o caso de uso, o objetivo, a estratégia de cada um e construímos juntos diversas possibilidades aí para a otimização do ROI. Tá bom? Bora lá? Acho que é isso, né? Vamos para o Q&A? Vamos lá. Vou falar para vocês aqui as principais perguntas e aí Deixa eu vou assumir aqui, respondendo Rê, aqui o que a gente... o seu áudio estava quebrando um pouco, tá? Para algumas Tá, pessoas. Para mim, quebrou em alguns momentos, mas nada muito crítico. tá. Deixa eu adiantar aqui. Eu respondi aqui na paralela todas as mensagens que estavam no Q&A em texto, então quem enviou provavelmente já deve ter recebido. Existe só uma mensagem aqui que eu não sei, que é a Gup seguirá cobrando por mensagens trocadas? Vou nessas então, mas a primeira seguirá cobrando por mensagem trocada. Então, vamos lá, no conceito, né? As mensagens que têm os templates, ou seja, marketing,
Utility Authentication, ou seja, uma conversa iniciada pela marca, pela empresa, é que são as mensagens cobradas, tá? As mensagens free template, ou seja, sem usar o template, aquela mensagem trocada na conversa entre o bot e o cliente, não tem custo adicional, tá? Os custos são das mestras de templates, tá bom? É, que mais? Em relação à mensageria, vou olhando as outras abertas aqui, tá, Felipe? Você vai me ajudando. Chegou uma nova aqui. Em relação à mensageria de utility para serviços de entregas, o envio das etapas da separação até o momento da entrega serão precificados como utility ou apenas conversação? Se o template de utility for os exemplos que você deu de tracking de pedidos, serviços de entrega, eles sim têm potencial para serem templates de utility. Okay? E no momento que você cria esse template de utility, ele é aprovado pela Meta, segue uma precificação de template de utility, tá? Então, ver se eu te respondi. Ou seja, os exemplos que você deu de serviços de entrega, sim, são potenciais de utility e continuarão sendo precificados como utility, tá? Tá, dei uma pergunta aqui do Maurício, que eu já respondi para o Maurício na paralela, falando assim, o segmento de empresas de cobrança, qual a orientação para o uso de WhatsApp template? Maurício, a pergunta está zero clara, tá, cara? Teoricamente, segmento de cobrança, você pode usar o WhatsApp, só que por policies, eu vou tentar endereçar, ver se é isso que você está em dúvida. É necessário que haja uma correlação entre a empresa de cobrança e o órgão emissor da cobrança. Qual é o... Trazendo na vida real aqui. A gente não autoriza que sei lá, uma marca X mande uma mensagem. Ah, você tem débitos em aberto ou cobranças em aberto com o banco tal. Não. O que a gente autoriza é, se você for o agente oficial de cobrança daquela instituição financeira, você pode fazer isso. O que a gente quer evitar é o mercado de revenda de dívidas. Então, o cara deve para um banco, o cara deve para um banco, o banco vai e vende aquela dívida para um agente de cobrança, que a agente de cobrança manda 1 trilhão de mensagens para o cara para tentar recuperar isso. Isso não é autorizado. Como é que se comprova essa correlação entre os dois? Essa comprovação de correlação entre os dois, ela precisa ser feita ou através de um envio de um contrato ou um termo assinado pelo cliente, pelo emissor da dívida, falando autorizo empresa X a ser a minha empresa de cobrança oficial, ou através de correlação que seja pública e apareça no site de ambas as empresas. Então, essa cobrança tem que estar no site na sua empresa falou assim, ó, eu sou agente de cobrança oficial do Banco X e no Banco X, empresa oficial de cobrança é a empresa Z. E aí você tem essa correlação existente entre os dois, tá? Obrigada. Ah, Maurício, valeu pelo Guilherme, ok aqui, outra aqui. obrigado. Na apresentação tinha um exemplo de um template com duas mensagens distintas e foi falado que só cobraria por uma. Nesse caso, é preciso criar um template com duas mensagens ou são criados dois templates disparados os dois na sequência. Na Eu não, apresentação, assim, não deixa eu sei se reler você aqui. lembra qual Deixa exemplo, eu, qual deixa eu reler era esse. aqui. Na apresentação tinha um exemplo de template com duas mensagens distintas. Foi falado que cobraria por uma. Vamos lá. Eu lembro desse exemplo, foi um exemplo que eu dei provavelmente no VoiceOver aqui. Foi o exemplo, se não me falha, o exemplo de TAM. O que que acontece na prática hoje em dia? Você tem um template de utility que você cria para envio do e-ticket da pessoa. Esse template, quando ele é enviado, ele é cobrado. Como é que as empresas estão operando hoje em dia? Se você chega ali, eu, o usuário do WhatsApp, manda uma mensagem: opa, não estou achando meu ticket, poderia me reenviar meu ticket? A TAM, para não ser cobrada, ela vai mandar um freeform, que é uma conversa normal, falando assim: opa, você precisa do seu ticket? Clica aqui nesse link e pega. Ou então vai no seu app que tem disponível. Então ela não atende o usuário com o mesmo template, porque ela seria cobrada, e ela coloca uma fricção nisso. Então a gente está resolvendo da maneira mais simples possível para a marca e para o usuário. A gente quer que o usuário esteja mais satisfeito e que a marca tenha. Não precise ficar gerenciando conversas em paralelo ou fluxos freeform em paralelo que já são atendidos por template.
Então, se hoje eu mandar uma mensagem para a TAM falando assim, cadê meu e-ticket? A TAM pode mandar o mesmo template que ela me mandou há 2 dias atrás, falando, seu e-ticket está aqui. Tá, 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 tá. Ah, tá falando, era um outro exemplo, era um template de marketing com 2 blocos de texto enviados juntos. Vou até voltar na apresentação aqui. Template de marketing com 2 blocos de texto enviados juntos. Gente, não tem esse cenário na apresentação. Responder. Cada template é uma mensagem. Um template é uma mensagem. Um custo Exato. meta. Então, se você quer falar duas mensagens distintas, mas elas couberem, faça sentido em um único template, você vai ser cobrado por um. Se você disparar dois, um seguido do outro, você vai ser cobrado por Posso cobrar dois. 2 vezes, Além, exatamente. além disso, não faz talvez muito sentido na minha cabeça, eu não consigo imaginar uma conversa, né, que é o que acontece no WhatsApp, você manda dois templates, um seguidos do outro. Geralmente, se você mandar um, e essa sua mensagem, inclusive, deveria ter um botão para garantir essa interação. E aí, se esse botão, o cliente clicar e iniciar essa conversa com o seu bot, ele abriu essa sessão de service e o que você responder para esse cliente ali de forma free e template não tem custo meta. Ele já- E se você responder com a outra utility, também não tem custo meta. Enfim, são duas, se forem duas mensagens nessa condição que eu acabei de dizer, é zero custo meta. Tá? Aí, Guilherme, fala se Maravilha. eu tive. Ele já deu aqui um obrigado. Acho que está super Ah, tá. entendido. Bom, É o Teve uma outra pergunta bem similar em relação a isso, a gente acabou já endereçando. Deixa eu responder as outras aqui. Atualmente usamos um chatbot que, quando o cliente entra em contato, tem enviado opções de navegação usando templates para facilitar a navegação por menu. Nesse caso, os templates de resposta ao contato do cliente passam a ser cobrados. Se for um template de utility, não é cobrado. Se for um template de marketing, é cobrado. Então, veja a categorização do template. É, exatamente. E aí, eu só queria complementar esse, porque tem muitos casos de clientes assim. E geralmente, sim, são de marketing, porque são templates que têm recursos visuais ótimos, como o carrossel. Então, se for um template de marketing, sim, será cobrado. E é super importante, não sei se é um cliente da Gump ou não, mas respondendo a essa pessoa, é super importante discutir, repensar e ver o que você quer manter. Se você quer manter dessa mesma forma, com esse template, se você quer pensar em outras possibilidades, porque tem várias outras possibilidades dentro do WhatsApp, tá bom? E aí tirar esse template de marketing, mas substituir por um outro formato que possa ser eficiente também. Então tem que pensar ali. tá, deixa eu voltar aqui. Não, o seu ponto é super claro, tá? Deixa eu responder o Jandir aqui. Jandir, eu te falei, eu apresentei no meio do negócio sobre a questão dos volumes, descontos por volume, tá? A pergunta do Jandir é: conseguiríamos ver ou solicitar esse desconto do broker? Primeiro ponto, a gente não vai trabalhar como broker. A gente não tem descontos, pré-estabelecidos. A gente não trabalha com um comprometimento verbal de um cliente em relação ao volume. Ah, vou enviar 1 milhão de mensagens e vou ter quanto de desconto. Ou então a gente também não trabalha com o modelo de pré-venda de mensagem. Então, vou enviar 1 milhão de mensagens, você me vende um bloco de 1 milhão com pagamento antecipado? Não. Exatamente, eu vou até voltar o slide aqui que eu acho que é interessante colocar. Ele é um modelo que é a medida do mês. Então, se você mandou de 0 a tanto no mês, você vai pagar sem desconto. Passou desse limite, foi para um limite superior, você vai ter 5. Outro limite, 10. Outro limite, até 15. Só que isso é na operação do mês. Você fechou o mês, não, e vai voltar para o zero. Então, não tem esse modelo de desconto por acordos antes do mês fechado. Não tem modelo de pré-compra de mensagem, tá? Eu acho que está super claro. Com isso eu passar para a pergunta aqui, só estou aqui dando. Vou passar a pergunta da Maíra aqui. Felipe, isso que eu não entendi. A empresa será cobrada na janela da mensagem do ticket reenviada de 2 dias atrás, mas não, esse é o ponto, Maíra. A empresa não vai ser cobrado pelo segundo template, desde que seja em resposta ao envio de um usuário. Vamos fazer uma linha do tempo aqui completa.
Hoje, imaginando que você seja a dona do CRM do Banco do Brasil. Hoje é dia 18, você manda todas as faturas de quem está para pagar ela no dia 28, 10 dias de antecedência. Você vai mandar hoje 1 milhão de mensagens com um PDF anexado da fatura do usuário. Você vai pagar por esse 1 milhão de mensagens, porque elas são mensagens de utility. Preço de utility bonitinho. Chega no dia 28, que é o dia que eu, cliente, tenho que pagar essa fatura. Eu estou rodando a minha conversa e ali eu sou um cara perdido, não encontrei essa fatura. Eu posso mandar uma mensagem para o banco e falar assim: não recebi minha fatura do cartão, me reenvia. Você pode me mandar o mesmo template que você me mandou há 10 dias atrás, só que você não vai ser cobrada, porque você está respondendo uma mensagem do usuário. Então, trazendo do caso da companhia aérea para um caso de banco, esse é um exemplo. Esse caso também é aplicável, por exemplo, para fatura de banda larga. Você recebe a fatura da Claro ali ou da Vivo no dia 10 para pagar no dia 15. Chegando no dia 15 você vai pagar, não está achando, você fala, me reenvia a fatura. A Claro pode te mandar o mesmo template que ela te mandou no dia 10 com a fatura fechada e você vai receber e vai funcionar tudo maravilhosamente. Ficou claro? Depois me dá uma mensagem aqui no Q&A só para ver se ficou entendido. Vou passar para a próxima aqui. Ah, Maíra, valeu. Respondeu que está super claro. Maravilha. Vamos voltar aqui para Mariana Godinho. Então, templates utilizados durante fluxo de bot, conversa aberta com o cliente será cobrado? Templates de marketing iniciados num fluxo de conversa, sim. Então, se vou botar o mesmo exemplo aqui que a gente estava falando da companhia aérea. Você está ali falando com a TAM para pedir você mandou a mensagem agora, mesmo caso. Vou pegar o exemplo do banco, acho que é mais fácil de traduzir. Você está ali, dia de pagar a sua fatura do cartão, você não está achando, você fala, cadê minha fatura do cartão? Aí o banco vai te responder com um template de utility. Maravilhosamente não vai ser cobrado. Se o banco, no minuto seguinte, mandar aproveite as nossas condições especiais e contrate um empréstimo agora, é cobrado marketing. Então, fica atento que a exceção da cobrança ela é apenas para templates de utility em resposta a uma requisição do usuário. Se for enviado um template de marketing, vai ser cobrado o template de marketing. Depois me avisa também se ficou claro, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui. Jandir. Eu tenho que lembrar qual foi a pergunta do Jandir aqui, vou até voltar lá atrás. Em relação à mensagem de utilidade para serviço de entrega. ah, a parte inicial ficou A clara, mas a gente quer pergunta, entender se conseguimos ver que estamos recebendo esse desconto quando for pagar a minha fatura. ele quer saber o valor do desconto por tiers, porque a gente apresentou ali no slide, você, que Sim, com A, B, C, porque varia em função do país. E vai. sim, ele consegue, e acho que ele está chamando de broker o BSP dele. Então, sim, ele falando com o BSP dele, ele vai conseguir, certo? Sim. Desconto. Tum. Para template de marketing no formato carrossel, o custo é relacionado ao template ou à qualidade de cards? É relacionado ao template. E o template tem uma restrição de cards. Então, se o template te possibilita fazer 5 cards, você mandar 5 cards, beleza, mandou 4, uma mensagem. Se você quiser mandar 6, vai quebrar em duas. Então, é um template e cada template tem a sua restrição técnica, tá, Renê? Renê tá perguntando se formato Sim. carrossel é por quantidade de cards ou relacionado ao template. Relacionado ao template. E o template tem a restrição de cards. Ah, valeu. De nada, Renê. Tranquilo. É, Janaína e Amani. Oh, peraí, deixa eu fazer a pergunta da Janaína. Sobre revenda de dívidas. Sou uma securitizadora e as dívidas ficam sobre a nossa responsabilidade depois da venda. É um caso de uso não permitido, tá, Janaína? Queria ser o cara chato que vai botar água no seu chopp, mas é um caso que ainda não é permitido no WhatsApp.
Você chegou a falar sobre a atuação de cobrança de débito, então quer dizer que toda mensagem para abertura de conversa terá que. Não. Vamos lá, Paulo. Quando você está criando o seu aba, você cria o aba, que você cria seu template, provavelmente você vai querer que seu aba seja verificado. O processo de verificação e o processo de aprovação, quando a gente vê que o template é um template de cobrança, ele vai bloquear, falando que não é permitido, e você vai ter que. A GupShop vai te ajudar nesse processo, é claro, enviar essa comprovação que você é autorizado para fazer a cobrança em relação àquela marca, tá? Uma vez você obtém autorização, você não vai ter que informar a empresa remetente todas as vezes. Você registrou Exato, tudo é com a isso, nossa ajuda, criou a exatamente. sua WhatsApp Business Account, criamos tudo, você vai fazer o trabalho e vai fluir. Depois de autorização, a cobrança entra em qual template? Cobrança é marketing, cara. Cobrança é template de marketing, porque não é uma cobrança de serviço, você não está enviando uma fatura, você está fazendo um envio de uma mensagem para o cara cobrar, pagar uma dívida. Isso é template marketing. Gente, a gente está chegando no final, faltam 4 minutos. O anônimo Não não dá para entendeu a saber quem fez diferença. a pergunta. Vamos lá. A Você. diferença entre ah, marketing e utility, eu acho. exatamente. É que na verdade é o seguinte: utility é um envio é um relacionamento com o cliente que você tem. Então, quando você está enviando uma fatura para um cliente que tem seu cartão de crédito, ele é seu cliente, você está enviando uma facilidade para ele. A partir do momento que esse cliente é um devedor e isso passa a ser uma cobrança de dívida, você fazer uma ação de cobrança de dívida é a mesma coisa de você estar fazendo a venda de um produto. Então, ele se encaixa como um template de marketing. Então, se hoje você mandar uma Mas, cobrança, compre um tênis, estou falando de um caso de cobrança, não estou falando de um caso de envio de fatura para um cliente pronto, tá? Antes de ser. isso, eu acho que Volte. é isso que eu ia falar, O porque ele pode começar paralelo com é um isso. template de marketing, mas quando o cliente responder qualquer coisa, ele abre a janela de serviço e a sua próxima mensagem, todas as próximas podem ser utilities, Exato. entregando o boleto para ele pagar, entregando qualquer É outra coisa. isso. Então, a mensagem inicial, em que Não. você faz um approach para cobrar um cliente, é um marketing, como o Felipe explicou. Mas as demais podem sim ter um grande potencial para serem utilities. Concorda, Felipe? Vamos lá. É porque é muito difícil, às vezes, a gente entender a especificidade de um template aqui. Ele está falando assim: antes do vencimento é utilidade, depois do vencimento é marketing? Não. Antes do vencimento é utility, depois do vencimento é utility. Se você estiver cobrando alguma coisa que esteja correlata ao serviço. Vamos lá. Exemplo de telecom. Se você mandar a cobrança de telecom com 10 dias antes da fatura vencer, no dia que a fatura vence, ou 10 dias depois que a fatura venceu, todas são cobranças de utility, porque você está falando com o seu cliente. A minha resposta inteira, ela está falando sobre terceirização de cobrança. Então, eu estou falando de empresas de cobrança que adquiriram dívidas de outros emissores e estão fazendo a cobrança porque precisam recuperar esse dinheiro. Estrela Cobranças fazendo a cobrança. Você está devendo R$ 3.500. Você não está devendo para Estrela Cobrança, está devendo para alguém que vendeu essa dívida para Estrela Cobrança. Esse caso é marketing. Que você está basicamente vendendo com uma compra de. Vendendo uma dívida para o cara, vendendo um pagamento de. Você não está fazendo um serviço para ele. Ele já desistiu de pagar essa dívida. Não é mais utilidade. Você está cobrando um cara. E esse caso de uso, mais um ponto. Não é um caso de uso autorizado no WhatsApp, desde que a única exceção é que você tenha uma correlação com a empresa que é a emissora da dívida. E essa correlação precisa ser comprovada. Fizer esse caso sem estar com essa comprovação, o número corre risco de ser bloqueado, os enforcements que o WhatsApp naturalmente faz. Gente, temos 1 minuto aqui. Mas eu acho que foram Eu acho, todas. eu também. Gente, só para super agradecer a presença de todo mundo, quem está aqui. Qualquer ponto, entre em contato com a GupShup. A GupShup pode super ajudar vocês e a gente está aqui do outro lado também, ajudando a GupShup a endereçar qualquer dúvida específica que venha a surgir, tá, gente?
Super obrigado, Rê, obrigado por ter me recebido aqui. Maíra, Obrigadão, obrigado. Felipe. Todo mundo, obrigado pelas perguntas. Maíra, obrigado por ter agradecido aqui, obrigado. E contem com a gente aqui para a gente acelerar o WhatsApp com vocês. É isso. Obrigadão, Felipe. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.